Em São Januário, Vasco 2, Corinthians 3. Jogo muito movimentado em São Januário ontem. Muito movimentado. E olha aqui, ó. O Corinthians fez um bom jogo ontem, viu? Incrivelmente. Tudo bem que o Vasco, mesmo tendo metido 6-0 no Santos semana passada, a gente sabe que o Vasco não é tudo isso. Mas o Corinthians foi a São Januário e eu acho que surpreendeu o próprio torcedor corintiano. Porque o Corinthians teve vários desfalques. Vários desfalques. Teve a volta do Maicon, é verdade, que voltou depois de meses. Fez uma boa partida. O Guinegão, que é da base, meteu o gol. Gustavo Henrique. E o Diniz. Já vou falar do episódio dele com o Ryan, né? Com o Ryan. Foi do céu ao inferno numa velocidade incrível, né? Porque o Vasco perde no meio de semana do Juventude, né, Sim, o João? 2-0. Porque era Pois rodada é, atrasada, né? é. E assim, e pega um Corinthians completamente destroçado, sem vários e vários e vários jogadores, e foi dominado pelo Corinthians. Foi uma vitória justa É. do Corinthians ontem. Foi uma vitória justa. Agora, o Diniz mais uma vez ali batendo boca com o jogador, né? E não é a primeira vez. E assim, eu sei que os caras gostam dele, que os caras, né? Tem o Diniz ali como um grande comandante de vestiário e tal. Mas esse tipo de situação não ajuda, né? Não ajuda. Não ajuda. A gente sabe que no futebol é normal você cobrar, mas tem que ter um certo limite. E quando isso se repete insistentemente, aí não fica legal. E eu tava vendo o João, ele foi até perguntado sobre isso, do aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro, em jogos do Campeonato Brasileiro. Não só do Vasco, dirigindo o Vasco, mas também os últimos times dele em brasileiro foram Fluminense e Cruzeiro. Acho que é isso. Sim. É. É. Isso. Aproveitamento é muito ruim, João. É muito ruim, cara. Eu gosto do Diniz, assim, não é meu amigo, nunca tive contato com ele na época de jogador e tal, de entrevistar, nunca tive nada além de entrevista, assim, e tal. Tenho uma simpatia por ele, pela maneira de pensar e tal, não necessariamente ligada ao futebol, mas de como ele pensa a vida e tal. Eu acho um cara interessante, vai. Acho um cara diferente. Mas não dá, velho. Não dá, João. É um aproveitamento muito baixo. Eu não vou saber dizer números, mas assim, são números vergonhosos. É muito pouco para um treinador que outro dia era técnico da seleção brasileira, velho. Sim. É, loucura. Parar pra pensar em cada fase desses times aí que você citou. O Fluminense pegou ali. Ouso dizer que se o Fluminense não trocasse o Fernando Diniz, talvez fosse rebaixado, né, ano passado, porque foi campeão do Libertadores. Aí 2024 se esperava muito. Foi uma queda muito brusca. Depois no Cruzeiro foi curto período ali, né, também de muito mais, enfim, derrotas ali do que resultados positivos. E ele chega no Vasco também, aquele negócio, né? No meio do furacão ali, a gente sabe que o Vasco tem várias questões extra-campo aí que também dificultam. Aí já é uma opinião minha, e eu acho que é uma opinião de muita gente também. Os times do Diniz geralmente não são um primor defensivo, né? Então, e aí você soma isso a uma zaga do Vasco que também não é um primor no sentido técnico. Jogadores foram embora, por exemplo, como o João Vitor, que era muito criticado, mas a gente vê que não era exatamente ele o problema ali, apesar, obviamente, que ele tinha suas falhas. Então, o jogo de ontem, para mim, é um retrato disso, né? A fragilidade defensiva do Vasco, somado a, enfim, o esquema ali do treinador, historicamente, que não privilegia ou não consegue privilegiar a defesa. E vídeo, você citou, por exemplo, o grande jogo
do Maicon, por exemplo, do Guinegão ali pela esquerda também. O Puma Rodrigues sofreu muito, talvez o pior do jogo ontem, ali pela ponta esquerda do Corinthians, e ali foi que saiu o primeiro gol, por exemplo, uma virada de bola, tal, o gol do Maicon saiu assim, e outras chances também. Então a situação do Vasco, assim, pensando no médio prazo aí, é complicada, e obviamente do Fernando Diniz também. É. Eu tava vendo aqui a galera me ajudando. Desde 2024, são 34 jogos dele. Vou confiar na sua informação aqui, tá, Pedro? Mas eu acho que é por aí mesmo. São 34 jogos e só 6 vitórias. Nossa, 19 derrotas. Só no Brasileirão desde 2024. aí é puxado, hein? É muita coisa, cara. É muita coisa. É muita coisa. O Jonathan tá falando que os times estão reféns dos treinadores atuais porque no mercado não tem boas opções. Não sei se não tem boas opções, mas aqueles nomes de sempre, os nomes manjados, realmente eles estão aí. O último nome que estava desempregado era o do Vojvoda. Quem mais que tá aí de desempregado que tenha tido trabalhos constantes na Série A no futebol brasileiro? E talvez o problema seja esse, né? Da gente pegar sempre os mesmos caras. Mas eu não lembro, assim, de um treinador dos últimos tempos. Aí, o Ramon Dias pediu demissão lá do Olímpia. Depois de 7 jogos, só. 7 jogos. 7 jogos pediu demissão lá do Olímpia. Tem o Tite, bem lembrado aqui, que acho que não vai voltar tão cedo. O Sampaoli, ok. Zubeldia entra nessa conta? Eu acho que o Zubeldia é um nome que passa a ser, né, um nome provável aí no futebol brasileiro em breve. Mais uma vez. Tem aí o do Zubeldia também. Enfim, tem alguns nomes aí. Mas talvez realmente a questão seja, tá, vou trocar 6 por meia dúzia.